A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, professores e alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos juntos mais uma vez pela graça maravilhosa de Deus para meditarmos um pouco na lição de número 11 do dia 10 de dezembro de 2017, lição que vai tratar sobre a adoção do cristão. Adotados por Deus é o assunto da lição 11 da nossa Escola Bíblica Dominical. E a nossa revista traz o destaque deste dia, que é o dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. Então, ao pensar sobre isso, eu quero, antes de entrar no assunto da lição, fazer aqui uma homenagem à Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E vou fazer isso com uma poesia, um poema de Milton Duarte sobre a Bíblia. Dos muitos livros que existem, da Bíblia quero falar, pois ela reúne tudo que o homem possa buscar. Passado, presente e futuro, seu conteúdo é seguro, a história pode contar. Escrita por 40 homens, pela inspiração divinal, levaram 16 séculos, seguindo a mesma sina. Eles não se conheceram, em muitas eras viveram, mas a mensagem é genuína. É uma enciclopédia, um livro em 66. Dividida em duas partes, antiga e nova se fez. Chamadas de testamentos, luz para todos os momentos, renova-se a cada vez. A Bíblia é a verdade, ela é justa e atual. Revela o que está oculto, discerne o bem e o mal. É a palavra de Deus transmitindo aos filhos seus o alimento vital. Já instruiu pensadores, poetas e até mesmo ateus. Tem palavras de conforto para ricos e plebeus. Transformou vidas sem rumo, para muitos serve de prumo, pois contém poder de Deus. Ela é luz para o caminho, é lâmpada para os pés. O manual mais completo, saída para o revés. O guia do viajor, perfeita fonte de amor, suas letras são fiéis. É o livro mais vendido, mais lido, mais comentado. Somente quem lê a Bíblia tem privilégio sagrado de estar com o autor bem pertinho do seu lado. Essa é uma bela poesia sobre a Bíblia e nós queremos deixar na nossa reflexão da lição do dia 10, o dia da Bíblia, esse poema de Milton Duarte em homenagem à Palavra de Deus. Bem, o assunto da lição então é adotados por Deus. O assunto é maravilhoso, continuando a tratar do tópico ou do tema proposto na revista desse trimestre, a obra da salvação. Adotados por Deus, nós éramos antes da conversão filhos da desobediência, não éramos filhos de Deus. O apóstolo João, no início do seu evangelho, capítulo 1, versos 11 a seguir, 10, 11 a seguir, ele fala que todos quanto o receberam, ou seja, todos quanto receberam o Senhor Jesus Cristo, Deus deu-lhes o poder, outra tradução diz, o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, à luz das Escrituras Sagradas, essa adoção espiritual ocorre
quando ocorre o recebimento do Salvador, a obra da graça e a salvação. Na salvação, nós somos adotados por Deus. Porque, como eu já disse, antes de conhecermos a Cristo, antes de sermos salvos por Cristo, nós éramos filhos da desobediência, conforme está escrito em Efésios 5 e 6, e em Efésios 2 e 3 nós éramos chamados de filhos da ira, ou seja, vivíamos em desobediência e estávamos debaixo da ira divina, o juízo de Deus para com o pecado. Estávamos destinados à ira, mas através de Cristo Jesus, nós saímos dessa condição terrível, horrorosa, de desgraça e passamos a fazer parte da família de Deus, adotados por Deus. Então, destinados à perdição, destinados ao lago de fogo que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, esse era o nosso destino. Todavia, em Cristo Jesus, pela salvação de Cristo, agora o nosso destino mudou, nosso rumo é a cidade celestial, porque agora nós somos membros da família de Deus. Pertencemos à família de Deus, somos chamados filhos de Deus por adoção. E quais são as características de filhos de Deus? O que designa, o que identifica os filhos de Deus? O que ocorre na vida do ser humano quando ele recebe a salvação em Cristo e é chamado filho de adoção? Primeira coisa, em Romanos 8,14, a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito. Essa é uma das importantes características de quem é filho de Deus, adotado por Deus. Ele é guiado pelo Espírito. Subentende-se que o filho é obediente ao pai, deve ser obediente ao pai. Ele segue as orientações do pai, porque o pai sabe o que é melhor para a sua vida. Então, o Espírito Santo de Deus, ele guia quem é salvo, ele dirige. O Senhor Jesus, quando falou da vinda do Consolador, ele disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, é o nosso orientador, é aquele que está ao nosso lado. E Paulo, então, em Romanos 8,14, diz que aqueles que são de Cristo, aqueles que foram adotados por Deus, são filhos de Deus, pertencem a Cristo, estes são guiados pelo Espírito Santo. E é claro que nós sabemos que o instrumento que o Espírito Santo usa para guiar a vida do Filho de Deus é a palavra de Deus. Aqui nós temos as orientações inspiradas pelo Espírito Santo para que nós possamos ter um caminho abençoado, uma jornada feliz debaixo da graça de Deus. Sendo filho, somos guiados. É como um pai que pega na mão do seu filho e o conduz, a criança pequena, ajuda a atravessar a rua, orienta, olha, não vá por aqui, vá por ali. Essa orientação maravilhosa nós temos nas Escrituras Sagradas e o Espírito Santo que habita em nós, ele então vai nos guiando, nos dirigindo e os nossos passos vão sendo sempre seguros e firmes. Nós temos um exemplo bonito na Bíblia, como tantos outros que poderia citar, mas na própria viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, ali mostra de uma forma muito bonita como o Espírito Santo estava guiando aqueles missionários, porque Paulo, a princípio, pensou em pregar numa certa região, mas o Espírito disse não, depois, na Ásia, o Espírito Santo disse não, depois ele projetou ir para a Bitínia, o Espírito também disse não, até que então o Espírito dirigiu a região da Macedônia, e ele então vai até Filipos, e ali a obra de Deus é feita
a mensagem do Senhor chega naquela primeira região da Europa. É interessante, então, o guiar do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo para quem é filho de Deus. Nós não andamos segundo a nossa própria cabeça, nossa própria mente, nosso próprio entendimento, nós andamos seguindo ou segundo a orientação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Outra característica dos filhos de Deus é a prevalência do Espírito sobre a carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. Ou seja, quem prevalece, quem domina a vida do salvo é o Espírito. Vivemos no Espírito, vivemos em Espírito. Então essa é a condição. O Espírito, ele sobrepuja a carne. Paulo fala em Gálatas que há uma luta entre a carne e o Espírito, mas o Filho de Deus, ele sempre terá a primazia do Espírito, a prioridade, a predominância do Espírito de Deus e não a carne. Por quê? Porque ele quer agradar a Deus. E a Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. Paulo disse em Gálatas que se vivermos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne, viveremos. Então, o Filho de Deus, ele tem a vida espiritual predominantemente dominada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Também em Romanos 8,15, o apóstolo Paulo fala que nós, por termos o Espírito de adoção de filhos em nossa vida, que é o Espírito Santo, nós temos o direito de clamar Abba, Pai, Paizinho, Papai, o direito, o privilégio, a dádiva, a graça de termos esse relacionamento íntimo com Deus. Jesus já previu isso quando ele estava no sermão, pregando nos dias que ele esteve na terra, e quando ele foi ensinar os seus discípulos a orar, ele disse, vós orareis assim, e começa dizendo, Pai nosso que está no céu, Pai nosso. Então nós podemos nos dirigir a Deus como Pai, porque na doutrina que o apóstolo Paulo ele vai trazer para nós, já nas suas cartas, ele diz que nós podemos chamar Deus de Pai, porque nós recebemos o Espírito de seu Filho, ou seja, o Espírito Santo que nos dá o privilégio, que nos dá o direito de nos dirigir a Deus como Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é algo extraordinário, isto é um privilégio maravilhoso. Então nós entendemos perfeitamente à luz das Escrituras Sagradas que quando nós meditamos sobre a adoção espiritual, nós estamos falando de algo concedido por Deus, é a graça de Deus, uma vez que a salvação é o dom de Deus, é a graça de Deus na nossa vida. Então o Espírito Santo que Deus nos dá, a própria pessoa de Deus em nós, é que nos transforma em filhos de Deus, é que nos dá o direito de sermos não apenas chamados, mas de vivermos como filhos de Deus, guiados pelo Espírito, orientados pelo Espírito Santo, ou seja, somos cuidados por Deus, temos um cuidado paternal de Deus. Deus é nosso Pai, Ele cuida de nós, cuida de nós. Essa é uma figura extraordinariamente linda e maravilhosa, porque traz a figura do protetor, não apenas do protetor, mas daquele que preserva, aquele que nutre, aquele que cuida. Então nós somos gerados por Deus, somos alimentados por Deus, cuidados por Deus, preservados por Ele e guiados por Deus, seguindo no destino que Deus preparou para todos os seus filhos, que é estar junto com Ele por toda a eternidade. É uma doutrina da salvação, que é esse assunto maravilhoso que nós estamos estudando. Quando a gente pensa nessa adoção,
Isso traz um conforto, uma paz, uma alegria, um contentamento dentro do nosso coração. Porque esse relacionamento que nós podemos desenvolver com Deus, a partir do momento que recebemos o Espírito Santo, é um relacionamento contínuo e ininterrupto que vai culminar com a eternidade, quando nós poderemos, então, fazer aquilo que Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O privilégio de poder estar na presença de Deus, podendo contemplar a grandeza do nosso Deus. Também nós temos, como filhos de Deus, o testemunho interno do Espírito Santo. Estou citando bastante o Romanos capítulo 8, porque é muito importante esse capítulo com relação à adoção. E ali a gente tem o que o apóstolo Paulo fala de que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então é algo implantado dentro de nós, é algo interior, não é algo que vem pelo conhecimento, pela religião, pela prática da religiosidade, mas é algo interno, impregnado em nós, dentro de nós, faz parte do nosso ser, a certeza de que somos filhos de Deus. Não é uma declaração, não é um pensamento positivo, é uma realidade. Está em nós e nós cremos porque, primeiro, porque para se relacionar com Deus nós cremos em Deus. Então, tudo é pela fé, mas a realidade do testemunho, a certeza de que somos filhos de Deus, é dada pelo Espírito Santo de Deus. Não é de nós, não é da nossa mente, é pelo Espírito. E quem tem o Espírito tem esse testemunho interior, esse conforto interior. O testemunho do Espírito é aquela garantia, é aquela certeza. Ele nos dá a convicção de que nós pertencemos a Deus e que, portanto, qualquer situação, qualquer momento, qualquer dificuldade ou problema que estejamos atravessando e vivendo, nós estaremos debaixo do cuidado de Deus e essa certeza nos acompanha, porque o Espírito testifica isso. Você é filho e, portanto, você é cuidado. Você é filho e, portanto, Deus está olhando para você. Você é filho e Deus não te abandonará. Você é filho e Deus vai lhe livrar das aflições que você está passando. Você é filho e Deus vai cuidar de você nas dificuldades que você está vivendo, nos problemas que você enfrenta, problemas de doença, tempos de enfermidade. O Pai vai cuidar de você porque você é filho. Ou seja, o Filho de Deus nunca vai se sentir desamparado da presença de Deus, porque a presença de Deus sempre será constante na vida do seu filho. E Romanos 8,17, o apóstolo Paulo fala que porque nós somos filhos, porque nós recebemos o Espírito de adoção, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa expressão é muito forte, essa palavra é muito forte. Veja que privilégio nós temos. Quem éramos e o que nós somos através da obra salvadora, redentora de Jesus Cristo. O que a salvação faz na vida do ser humano, ninguém mais pode fazer. O que Deus faz através desse dom maravilhoso, gratuito pela graça dele, a salvação, é a maior transformação, é a maior riqueza, é a maior dádiva. Por quê? Porque nós somos herdeiros. Exatamente agora já temos a garantia de que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, tudo que está para vir, tudo que Cristo há de fazer e reinar, nós estaremos com Ele, participando dessas delícias, participando dessas maravilhas, podendo, de fato, entrar no gozo. A Bíblia fala o gozo do Senhor, a alegria do Senhor, a plena satisfação. Essa herança incorruptível, incontaminável, diz a Bíblia, guardada nos céus para nós. Pedro fala sobre isso. Herança, essa riqueza da eternidade que nós já herdamos em Cristo. Um dia tomaremos plena posse disso tudo
na consumação de todas as coisas, quando o reino de Cristo for plenamente estabelecido e já quando partirmos para a eternidade, já adentraremos também nessa posse bendita e maravilhosa que Jesus ganhou por nós, ou ganhou para nós na cruz do Calvário. Cristo fez uma obra maravilhosa, Ele fez uma obra perfeita, e é uma obra de salvação. E o Espírito Santo aplica tudo isso na nossa vida e nos dá esses direitos, essas maravilhas, essas benesses, essas bênçãos maravilhosas da salvação. Então, nós temos que viver no foco, ou vivermos, na verdade, com essa convicção, como filhos de Deus, viver nesse mundo como filhos de Deus, agradando o Pai, servindo a Ele, sendo fiel a Ele, andando no temor dEle, na obediência a Ele, evitando o pecado, desviando os nossos caminhos daquilo que é tortuoso, daquilo que é errado, e buscando fazer em tudo a vontade de Deus. Porque o que nos aguarda é essa herança. Jesus falou, na casa de meu Pai há muitas moradas. E Ele mesmo disse em Romanos 8:35, ou João 8:35, João 14:2, Ele fala das moradas eternas. E em João 8:35, Ele falou que o que é servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Então, a herança do filho, a expectativa do filho, o destino do filho é viver a eternidade junto de seu Pai, desfrutando das riquezas incompreensíveis e gloriosas que Deus tem preparado para todos nós. Então, a adoção de Deus, ela traz esse princípio e essa realidade. E a lição vai falar sobre o conceito bíblico de adoção, vai falar sobre adoção no tempo presente e adoção no plano futuro, adoção plena no futuro. Tudo que eu acabei de dizer aqui, resumidamente, está no texto da lição. Mas o fato é que você precisa sempre se lembrar de quem você é em Cristo, das belezas e maravilhas que te esperam, dos direitos e deveres. Direitos que temos por sermos filhos e deveres que temos também, porque todo filho tem direito e tem dever. E nós também temos os nossos direitos e os deveres para com o nosso Pai Celestial, que por sua graça maravilhosa nos adotou, porque nos deu o espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar e dizer, Abba Pai, e que nós possamos viver sim esse relacionamento com Deus, nosso Pai, que está no céu. Santificado seja o teu nome. Eu, como filho, quero sim viver santificando o nome do meu Pai na face da terra. Que Deus nos abençoe.